Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, dia 11 de agosto, domingo, e as misericórdias do Senhor renovaram sobre as nossas vidas, amém? Mais um dia na presença do Senhor, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer e te louvar pelas suas misericórdias que não têm fim, por esse dia, pela tua fidelidade, pela tua bondade conosco, Pai. E Senhor, em nome de Jesus, peço a tua presença, que o Senhor seja bem-vindo neste lugar, que o Senhor visite a casa desta pessoa, Pai, que está vendo esta live agora e depois de gravada, que a tua palavra venha ser como uma flecha, como uma semente no coração desta pessoa para a transformação, Senhor, desta vida, porque só a tua palavra que transforma, Pai. Muda a história, dá um novo tempo, um novo recomeço, Senhor, em nome de Jesus. Estamos falando da tua palavra, que é viva e eficaz. Graças nós te damos, Pai, porque o Senhor é bom e todo o tempo. Nos abençoa nesta semana, estamos começando mais uma semana, Pai. E até aqui o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, nos ajudado. Obrigada, Senhor, por mais uma semana, Pai. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então hoje a palavrinha é mansidão. É uma palavrinha forte, com um bom exemplo aí de mansidão, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi manso. Ele é o maior exemplo para nós de mansidão, de tantas coisas, né? É tantas coisas que Jesus é para nós. Mas nosso texto base é Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, onde nós estamos falando então da mansidão, que é um terceiro grupo, como eu expliquei ontem, é um terceiro grupo que fala do relacionamento entre eu e Deus, no trabalhar do meu eu, no meu interior, né? Então a mansidão é trabalhar no meu interior, no meu temperamento, na minha alma, amém? Porque mansidão é uma palavra muito forte e nós precisamos ser mansos. Então, nosso texto base é Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, hoje e amanhã, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas também gosto de recapitular dizendo que para eu ter o fruto do Espírito, para que o Senhor Jesus, né, venha produzir esse fruto do Espírito em mim, eu preciso o quê? Andar no Espírito, eu preciso lutar contra a minha carne e eu preciso ser guiado pelo Espírito. Então, há um passo a passo. Então, eu gosto sempre de falar, não andar na obra da carne. Eu não posso exercer o fruto do Espírito vivendo na carne. Eu preciso matar minha velha natureza. Então nós precisamos sim lutar. Amém? Lutar, se posicionar, buscar a Deus. Se tem uma luta interna com você que você não consegue, jejum e oração, palavra de Deus. Então é um conjunto, é jejum, oração, palavra de Deus, para você vencer esse pecado, se arrepender e aí sim você viver o melhor de Deus nesta terra. Porque o fruto do Espírito é para nós hoje. Para quem aceitou Jesus, é um novo nascimento, uma nova criatura. Então nós precisamos sim estar em santidade com Deus, em obediência à tua palavra, para que possamos realmente desfrutar, vivenciar, experimentar e exercer o fruto do Espírito em nós. Amém? Então, o maior exemplo de mansidão foi Jesus. Mateus, capítulo 11, versículo 28, muito famoso esse versículo, onde Jesus realmente faz um convite para nós, porque ele é manso. Amém? Ele é manso. Então, olha o convite que Jesus está fazendo para nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus por esta palavra. Jesus está dizendo, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus, ele é manso. Jesus, se você se chegar a Jesus, se você clamar por Jesus, ele não vai julgar você. Ele não vai te rejeitar. Ele não vai virar as costas para você. Não. Jesus vai te receber com braços abertos. Ele vai te receber. Ele não é aquele que vai te julgar e apontar o dedo. Ah, Simone, agora você está me procurando? Agora que você precisa, você está me procurando? Jesus não é assim. Ele não joga na nossa cara os nossos pecados. Quem faz isso é Satanás. Então ele está dizendo, vinde a mim, vinde a mim. Então, o que você precisa de Jesus hoje? Qual é a tua causa que você precisa clamar por Jesus? Ele está fazendo um convite hoje para você. Vinde a mim, todos, todos, todos é todos, independente da tua situação hoje. Ele faz esse convite para você. Clame por Jesus na sua necessidade. E o interessante é que ele diz, né? Acharei descanso para a vossa alma. Olha aí a nossa alma, porque a nossa alma grita. A nossa alma, ela não é obediente. A nossa alma não é obediente. Como eu falei em algumas lives anteriores, o apóstolo Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E o que eu quero fazer eu não faço. Então o bem que eu quero fazer eu não faço. Então olha a alma aí. Nós queremos sempre satisfazer a carne, satisfazer o meu eu. Mas o Senhor está falando aqui, ó, descanso para a vossa alma. Esse descanso só vem de Jesus, não vem do mundo. O mundo pode te dar algo passageiro, momentâneo, mas o descanso para a nossa alma é Cristo. É Ele que vai preencher o teu vazio do teu coração. É Ele que vai te dar essa mansidão. É Ele que vai te dar essa mansidão. Então receba esse convite hoje, que Jesus vai te dar alívio, descanso. Ele vai tirar todo o teu fardo, toda a tua tristeza. Ele vai tirar, Ele vai remover. Ele vai fazer de você uma nova mulher, um novo homem. É só Ele que faz. É só Ele para dar descanso à sua alma. Descanso no quê? Eu posso estar em lutas, mas eu sei a quem eu confiar. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que apesar da minha luta, da dificuldade, apesar de tudo que eu estou passando, o Senhor está comigo. Ele vai te dar alegria, paz, amor. Ele vai te dar. Porque vem dele. Amém? Então, a mansidão é uma característica que se assemelha a Cristo. Pelo quê? Pela sua serenidade, pela sua mansidão. É uma característica de Cristo. Mansidão é inclinado à humildade. Nós precisamos ser humildes de coração. Precisamos. Então, a pessoa que é mansa, ela não vai reivindicar a tua razão. Ela não vai reivindicar a tua razão. Ser manso é uma atitude da inteligência emocional. Ser manso é ser inteligente. Não é questão de ser fraco. Não é questão de ser fraco, bobo, tolo. Não é isso. Ser manso é uma virtude da inteligência emocional. Ser manso é saber reagir de maneira correta em cada situação, controlando o quê? A sua emoção, a sua alma. Tem situações que nós não controlamos, que nós vamos entrar amanhã, domínio próprio, mas ser manso é você agir de forma correta com sabedoria. Sabedoria nas palavras, nas suas ações. Ser manso, né? Ser manso e ter a mansidão não demonstra fraqueza.
Ser manso é controlar a sua força para usar de forma correta. Isso é ser manso. Um exemplo de personagem na Bíblia, Cristo foi o maior exemplo, mas tem uma pessoa também que dá um exemplo para nós de mansidão, Moisés. Moisés liderou um povo por 40 anos no deserto. Imagine você liderar um povo por 40 anos, murmurando no teu ouvido, reclamando de tudo, nunca estavam satisfeitos. Depois que foram espiar a terra prometida, voltaram. Dos 10 que voltaram, só 2 acreditaram e 8 contaminaram uma nação, porque ali no deserto era uma nação, era um povo. Imagine Moisés. Então Moisés também foi um exemplo de mansidão, porque aguentar um povo que só reclama, só murmura, e Deus falando com Moisés, Moisés faz assim, Moisés faz assim. Então liderar um povo desta maneira precisa ser muito manso. Porque se fosse eu, só Jesus na causa, né? Mas ele foi manso. Ele foi manso. Então ele ficou 40 anos com aquele povo no deserto. Quantas coisas passaram naquele deserto? 40 anos. A Bíblia não diz tudo o que passou, mas passaram muitas coisas nesses 40 anos. Mas Moisés ficou firme até o final. Então, ser manso não é questão de fraqueza, mas é agir na hora certa, é uma virtude da inteligência emocional, é controlar sua força, controlar. Então, nós precisamos ser mansos, mansas, ter a mansidão em nós, exercer essa mansidão em nós. Então, ser manso também não é ter medo, não é ser covarde, não. Ser manso não é ser covarde, é como eu falei, é controlar a sua emoção. Ser manso também não se irrita facilmente. Ó Moisés, 40 anos, teve hora que ele se irritou, se culpou, porque eu acredito que estava de saco cheio, né? Porque tem hora que a gente não aguenta mesmo. Mas ser manso não se irrita facilmente. Ele não se irrita facilmente. Ele é manso, ele é tranquilo. Passa serenidade, tranquilo. Tranquilo nas palavras, no falar. Olha que interessante que diz em 1 Pedro. Eu vou ler 1 Pedro. Olha que interessante em 1 Pedro. Deixa eu abrir aqui, não sei se eu consegui marcar. 1 Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25 e 26. 1 Pedro capítulo 2, 25 e 26. 1 Pedro 2, 22, 18 a 23, perdão. 18 a 23. 1 Pedro 18 e 23. Eu marquei aqui, mas eu abri errado, me desculpem. Então diz assim, olha aí, exemplo de vida cristã, tá? O apóstolo Pedro tá falando aqui da vida exemplar cristã. Então diz assim, servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Ou seja, não é bom só com os domésticos da fé, com que você convive, mas também com o perverso, com aquele que te afronta. Não baixa no nível dele. Seja brando. Controla a sua emoção. Amém? Seja com o perverso assim também, na sua serenidade, na sua mansidão. Porque isso é grato. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Então precisamos o que? Suportar com paciência aquele que nos afrontar. Se, entretanto, quando praticais o bem,
Sois igual semelhantes afligidos e os suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Então eu preciso praticar o bem. Amém? A suportar. Portanto, para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, em nenhum momento Jesus reclamou. Em nenhum momento ele abriu a boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, quando Jesus se entregou e foi preso, que passou por tantas coisas ali antes de ser crucificado, Jesus em nenhum momento abriu a boca. Em nenhum momento. Então o que eu aprendo aqui? Não reivindicar, não discutir, não fazer com a mesma moeda, não entregar com a mesma moeda, não fazer vingança com as próprias mãos, não baixar o nível da pessoa que vem te afrontar, ou com relação à perseguição. Nós temos que manter a mesma situação de Jesus. Precisamos estar na mesma situação de Jesus, porque aquele foi manso. Isso é uma vida cristã. Então, é difícil, mas não é impossível. Por isso nós precisamos orar e pedir para Deus esse fruto do Espírito em nós. Porque passar o que Jesus passou, será que nós estamos preparados? Quando vier a perseguição, será que nós vamos estar preparados para a perseguição? Será que estamos prontos para uma perseguição aí? Será que a igreja está pronta para uma perseguição? Então é muito sério. Viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, ser obediente à palavra de Deus, é muita renúncia, muita entrega. Mas eu pergunto para você e pergunto para mim, será que estamos prontos? Porque quantas coisas após a ressurreição de Cristo, quantas coisas os apóstolos foram perseguidos, quantas coisas aconteceram com eles, quantas coisas que aconteceram e eles permaneceram firmes. Nós precisamos ser assim, permanecer firmes com o Senhor. E hoje nós temos um privilégio. Nós temos a palavra de Deus completa para nós. E nós vivemos num país que temos ainda a liberdade de ter a Bíblia, de andar com a Bíblia, ler a palavra de Deus aonde você estiver. Mas vai chegar um tempo que você não vai poder nem ter a Bíblia mais. E aí? Por isso nós precisamos ler a palavra, para ela estar gravada em nosso coração, na nossa mente. Porque se você tiver uma dificuldade, o Espírito Santo que habita em você vai trazer a memória de um versículo para você. Por isso que precisamos ler a palavra, ruminar essa palavra no nosso coração, na nossa mente. Porque eu sei que quando o dia mau chegar, Espírito Santo me traz uma palavra. Ele vai lembrar, ele vai trazer a memória para você. 2 Timóteo, aí sim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, 25 diz assim: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, e apto para instruir, ser paciente, disciplinado, com mansidão, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento,
para conheceres plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-os eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Olha aí, você que é serva e servo do Senhor. Eu vou ler de novo. Nós precisamos ter essa mansidão para a gente exercer isso aqui que Timóteo está dizendo para nós. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, ou seja, a discussão, a briga, a discórdias. Eu não devo viver dessa forma. Não é assim que Cristo quer que eu viva. Eu preciso ser o quê? Branda. Sim, deve ser brando para com todos em minha volta. Não é discutindo no trânsito que eu vou ter um exemplo de vida cristã. Não é discutindo com meu vizinho, não é discutindo no meu trabalho, não é discutindo dentro da minha casa, ou na rua, se vai fazer alguma coisa. Não é desta forma que Deus quer que nós vivamos. É necessário, então, deve ser brando com todos e aptos para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Então, ver alguém contra você, questionar você, falar alguma coisa com você, Senhor, me controla. Pede para Deus, em espírito, em pensamento. Se puder, fique em silêncio, não revida, fique em silêncio. Às vezes o silêncio é a melhor coisa. Na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento. Então, se você for branda com essa pessoa, se você ter essa paciência com essa pessoa, mansidão com essa pessoa, o que vai acontecer? Não só arrependimento para conheceres plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez. Ela vai falar, opa, você é diferente. Você está me ouvindo. Ela vai trazer a sensatez, a razão. Por causa da tua postura, da tua atitude, por ser brando, ela vai despertar. Então, e você vai fazer o quê? Vai livrando ela do laço de Satanás, que tem sido feito cativos por ele para cumprir a vontade. Então, a nossa atitude, o nosso testemunho, às vezes fala mais do que o nosso falar. Se tiver que falar, fale, mas de forma brando, com sabedoria, com mansidão, com paciência. Saber falar. Também saber falar na hora certa, né? No tempo certo. Porque às vezes não é só falar, é só você dar um abraço, você acolher. É dar um abraço, ouvir a pessoa, ouvir o que ela tem para falar. Então, ser manso é ser passivo. Ser manso é agir com a sabedoria, com o outro, com o próximo. Então, é ouvir mesmo a pessoa. Dar um abraço, acolher e perguntar se precisa de alguma coisa, se precisa de ajuda. É isso, orar por ela, dar uma palavra. Se você lê a palavra e tem isso no teu coração, dá uma palavra, vai quebrantar o espírito dela, vai trazer o arrependimento, como Timóteo está falando, vai trazer o quê? O arrependimento, para conhecer plenamente o que? A verdade. Quem é a verdade? Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Então que você seja instrumento de Deus aonde você estiver. Então ser manso é isso. É realmente eu ter as características de Cristo em mim. Não é fácil, mas não é impossível. E você pode ter essa mansidão. Você pode ter. Tenha essa mansidão. Exerça essa mansidão em você. Para que você possa realmente ser semelhante a Cristo. E com certeza, quando nós exercemos o fruto do Espírito em nós,
que amanhã é o último fruto, amanhã é dia 12 de agosto, o último fruto é o domínio próprio. Quando nós estamos exercendo o fruto do Espírito em nós não somos mais a mesma pessoa. Não somos. Nós mudamos. Nós somos transformados. Porque a palavra de Deus transforma. Se a palavra de Deus não confrontar você, não mudar você, tem coisa errada. Então você não está vivendo essa plenitude, essa virtude de Deus em você. Porque a palavra confronta. A palavra transforma. Claro que não é da noite para o dia, não é assim. É uma caminhada. É todo dia eu ler um pouquinho a palavra de Deus. É fazer meu devocional, seja pela manhã, pela tarde, pela noite, mas é necessário todo dia. A gente não se alimenta todo dia? Não tomamos café todo dia, almoçamos, às vezes jantamos ou não, mas nós alimentamos todo dia. Se você não se alimentar, daqui a pouco você está fraco, você está desnutrido. A palavra de Deus é a mesma coisa. Precisamos alimentar nosso espírito, combater nossos desejos da alma. Então a palavra vai confrontar. Olha, Simone, isso aqui não está certo, porque você está errada. É verdade, Senhor. Me ajuda a transformar isso aqui em mim, Senhor. Tira de mim, Senhor, o que não presta. Tem um versículo no Salmo que diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. O que tem aqui dentro que precisa ser mudado, que precisa ser transformado? Como é que eu vou ter uma vida cristã diante dos homens, se eu não fui transformada? Então, seja transformado pelo poder da palavra de Deus, porque só Ele muda. Eu não mudo ninguém, eu não mudo você, eu não mudo. Quem muda é o Senhor, quem muda é a palavra de Deus, porque quando eu vou ler a palavra, Ele vai confrontar com a minha vida, e aí eu tenho que ter um arrependimento, aí eu tenho que obedecer a palavra para eu seguir uma vida correta diante do Senhor e diante dos homens. Amém? E você fazer a diferença onde você estiver. Porque com certeza, você fazendo a diferença, você vai atrair pessoas. E ela vai falar: ore por mim. Eu preciso que alguém ore por mim, ore por mim. Ela vai ver a diferença em você. E pode ter certeza que você está sendo observado, observada. Ore por mim, oro. Eu já tive muitas experiências com pessoas que eu nunca pensei em pedir uma oração. Simone, ora por mim. Eu achei muito assim estranho, porque nunca pensei que uma pessoa podia pedir uma oração para mim, mas eu orei. Então, fique firme com Deus. Você não vai se arrepender. A vida eterna começa agora, porque a nossa vida é eterna com o Senhor e vai valer a pena. Fique firme nesta caminhada com Deus e seja manso. Tenha um espírito de mansidão, o fruto do espírito manso, para você viver o melhor nessa terra com as pessoas e com você mesmo. Amém? Então hoje encerramos a palavra mansidão, amanhã domínio próprio, né? Que é o último dia 12 de agosto, encerrando essas 12 lives sobre o fruto do Espírito, que amanhã é bem puxado esse tema, e aí encerrando o domínio próprio. E olha que interessante, a primeira palavra, o primeiro fruto é amor, e aí encerrando com domínio próprio. Interessante porque primeiro é o amor, sobre todas as coisas é o amor, depois o domínio próprio, o último fruto. Então é um conjunto. Você viu que tudo liga? Para eu ter um domínio próprio, exercer esse domínio próprio, eu preciso ter todos esses frutos incluindo na minha vida. Porque se eu não tiver domínio próprio, eu não exerci nenhum deles. Então não tem como pular. Então eu preciso do amor, da alegria, da paz e assim por diante. Amém? Então amanhã, 7h30 da manhã, encerrando a nossa live. Agradeço a tua vida por estar aqui comigo. Que Deus abençoe sua semana em nome de Jesus. E compartilhe essa live. Compartilhe para as pessoas aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, porque eu também estou aprendendo com você.
E aprender da palavra de Deus é trazer conhecimento e praticar a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.